Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Química Ambiental do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina. A aula de hoje é uma sequência da nossa aula de reações de eliminação 1. Portanto, na aula de hoje nós trataremos sobre os meios reacionais necessários para favorecer uma reação de eliminação e a competição entre reações de substituição nucleofílica e reações de eliminação. Iniciando então a nossa aula falando sobre a competição entre as reações de eliminação e substituição nucleofílica. Primeiramente, é necessário lembrar alguns conceitos importantes. Pessoal, toda base é um nucleófilo em potencial. Aqui eu trouxe um exemplo, a base OH-. Ela atua como base em eliminações e também atua como um nucleófilo em substituições. Inclusive, a gente diz que o OH- é uma base forte e é um bom nucleófilo para reações de substituição. Portanto, a utilização do OH- vai favorecer substituições nucleofílicas SN2 e eliminações E2, como a gente verá na sequência. Qual é a diferença principal entre base e nucleófilo? Bom, a nucleofilicidade ela é uma propriedade cinética, enquanto a basicidade é uma propriedade termodinâmica. Por essa razão, o nucleófilo sempre vai atacar o carbono, no caso, o carbono vai atuar como um eletrófilo, enquanto a base não vai fazer esse ataque ao carbono, ela vai sempre atacar um próton. Então, uma reação de eliminação envolve a propriedade basicidade e esse ataque da base vai ser sempre a um próton. Geralmente, esse próton será o íon H+. Então, para a gente entender um pouco sobre as competições entre reações de substituição e reações de eliminação, a gente usualmente trata essas reações em conjunto. A gente trata SN2 e E1, SN1 e E1 em conjunto e SN2 e E2 em conjunto. Por quê? Porque essas reações em conjunto, elas requerem mais ou menos o mesmo meio reacional para acontecer. Por exemplo, as reações de substituição nucleofílica de segunda ordem, SN2, e as reações de eliminação de segunda ordem, E2, elas requerem bons nucleófilos ou bases fortes. Ou seja, a presença de um íon OH-, por exemplo, vai favorecer tanto a formação de SN2 quanto de E2, né? Visto que OH- atua como bom nucleófilo e base forte. Além disso, esse meio reacional requer essa base forte ou bom nucleófilo em alta concentração. Por outro lado, as reações SN1 e E1, elas são favorecidas com maus nucleófilos ou bases fracas. Quando a gente estudou a SN1, a gente viu que muitas vezes o nucleófilo ele era o próprio solvente do meio reacional, então elas requerem baixas concentrações. Para decidir quais as estruturas que serão formadas, no caso dos aletos de alquila, a gente vai ter que analisar a estrutura de cada aleto, singularmente. Então, se tratando primeiro da primeira condição, que seriam as condições que favorecem as reações de substituição nucleofílica de segunda ordem e eliminação de segunda ordem. Primeiramente, como eu já mencionei, a alta concentração de um bom nucleófilo ou base forte. Então, aqui eu mostro um pouco do mecanismo reacional da base, né, ou nucleófilo OH-, atuando primeiramente como nucleófilo e, por segundo, como base, né? Então, a gente vê que o ataque é bem diferente para o caso do mesmo aleto de alquila. Então, numa reação de substituição, o ataque do nucleófilo será feito ao eletrófilo, que seria, nesse caso, o carbono. Então, OH- ataca o carbono e, dessa forma, nós temos a liberação, a quebra dessa ligação de bromo com carbono e liberação do aleto, formando o nosso produto de substituição, que, nesse caso, é um álcool, mais a liberação do grupo abandonador. Então, a gente sabe que a SN2 e a E2 são reações concertadas, por isso que elas acontecem apenas em uma etapa. Por outro lado, aqui a gente tem o mecanismo reacional de uma E2. A gente tem que a nossa base forte, OH-, vai remover um próton do carbono adjacente ligado ao carbono ligado ao aleto de alquila. Então, por notação, a gente chama esse carbono de carbono beta, e esse carbono, que é o carbono diretamente ligado ao halogênio, de carbono alfa. Então, a base vai sempre remover um próton do carbono beta,
e dessa forma, né, esse carbono ficaria com uma deficiência, né, e é feita então a ligação dupla entre esses dois carbonos, simultaneamente a quebra dessa ligação entre carbono e o bromo se torna o grupo abandonador. O produto de eliminação, portanto, é um alceno, né, mais a liberação de água por causa da atuação da base removendo um próton, mais o Br-. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui, nós temos o mesmo aleto reagindo com o mesmo nucleófilo ou base, formando dois produtos, um produto de substituição e um produto de eliminação. Então, o que a gente pode verificar aqui é que essas duas reações elas acontecem em competição, né? Visto que elas utilizam do mesmo meio reacional, dos mesmos reagentes para acontecer. Então, aqui analisando a reatividade dos aletos de alquila para cada reação, o que a gente percebe? No SN2, um aleto primário é mais reativo que um aleto secundário, que é mais reativo que um terciário. Entretanto, essa ordem é inversa para uma E2. A gente viu que para uma E2, um aleto terciário é mais reativo que o secundário, mais reativo que o primário, justamente porque a gente sabe que existe uma regra de formação da dupla entre os carbonos alfa e o beta mais substituído. Então, um aleto terciário, assim, necessariamente ele vai ter carbonos mais substituídos, por isso que o terciário reage mais fácil. Enquanto que na SN2, nós temos uma alta sensibilidade ao impedimento estérico, por isso que o primário é o mais reativo. Então, o que a gente tira de conclusão dessas condições SN2 e E2? Os aletos primários, eles vão sofrer preferencialmente SN2, visto que, né, eles são mais reativos para uma SN2, enquanto são menos reativos para uma E2. Enquanto que os aletos terciários, utilizando essas condições, né, que a gente sabe que são alta concentração de bom nucleófilo ou base forte, a gente tem, então, o favorecimento para terciários de uma E2. Então, sumarizando essas informações, né, os aletos primários eles vão sofrer preferencialmente SN2 nas condições preferenciais para SN2 ou E2. Então, toda vez que nós tivermos um aleto primário reagindo com um nucleófilo forte ou base forte em um meio reacional específico, nós temos preferencialmente a formação do produto de substituição, né, que seria nesse caso um éter, e em menos proporção, nós temos a formação do alceno, que é o produto de eliminação, né? Visto que o aleto primário é menos reativo para uma E2, comparando a uma SN2. Agora, existem algumas exceções, né? Uma dessas exceções é, se o aleto primário sofrer algum impedimento estérico, seja ele qual for, ou o nucleófilo ou base sofrer um impedimento estérico, necessariamente esse aleto primário sofrerá E2 em detrimento de SN2. Vejam, aqui nós temos um aleto primário, né, visto que o bromo está ligado a um carbono primário, mas essa molécula ela é uma molécula ramificada, nós temos uma ramificação metila aqui. Né? Então, o que acontece? Nós temos um certo impedimento estérico envolvendo essa molécula, nós não temos uma molécula linear. Por essa razão, quando essa molécula, apesar de ser um aleto primário, reagir com um bom nucleófilo ou base forte, que nesse caso é o íon metóxido, nós teremos a formação dos dois produtos, tanto de substituição quanto de eliminação, mas teremos preferencialmente a formação do produto de eliminação. Vejam, quando nós temos um nucleófilo com impedimento estérico, como esse caso aqui, sendo este ainda um bom nucleófilo e temos uma reação de um aleto primário, nós temos novamente a formação preferencial do produto de eliminação em detrimento ao produto de substituição. Porque quando a gente estudou as reações de substituição nucleofílica, a gente viu que elas são extremamente sensíveis ao impedimento estérico, né? Então, quando a gente tiver aletos com impedimento estérico ou nucleófilos bases com impedimento estérico, a gente precisa prestar atenção nessa exceção em relação às ordens de prioridade de reação. Agora, os aletos secundários. Então, os aletos secundários a quantidade de produto formado vai depender da base nucleófilo utilizado.
Quanto mais forte ou bom for a base, o nucleófilo, maior será a porcentagem do produto de eliminação. Então, para os aletos secundários, no que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa prestar atenção na força da base, né? Ou no quão bom é esse nucleófilo. Vejam, aqui nós temos o 2-cloropropano, que é um aleto secundário, visto que o cloro está ligado em um carbono secundário. E a gente tem uma base, né, que é o íon acetato, e essa base é uma base fraca, né? Visto que ela é uma base fraca, o produto principal a ser formado será o produto de substituição. Vejam, nós temos então uma reação de substituição nucleofílica, né? Nesse caso, formando um éster e liberação do cloro menos. Vejam, a gente não tem nem a formação de produto de eliminação, visto que a base é fraca. Agora, quando a gente tem o 2-cloropropano reagindo com o íon etóxido, que é uma base forte, nós temos o favorecimento do produto de eliminação, que é o propeno, em detrimento ao produto de substituição, que seria o 2-etoxipropano, né? Nós temos a formação do éter de forma bem menor em relação à formação do alceno. Então, pessoal, os aletos secundários a gente precisa tomar cuidado para a força da base. Se um aleto secundário reagir com uma base forte, o produto principal será o produto de eliminação. E ainda nós temos mais um critério. As altas temperaturas em uma reação, em um meio reacional, vão sempre favorecer as reações de eliminação. Vejam, aqui nós temos, né, um aleto secundário de bromo reagindo com uma base forte. A título de comparação, as duas reações a serem comparadas estão utilizando o mesmo aleto e a mesma base, né? O OH- a gente sabe que é uma base forte, tem um alto pKa. Numa reação a 45 graus, que poderia ser dita como uma reação em temperatura branda, né? Nós temos a formação, então, de 47% do propanol, 2-propanol, que seria o produto de substituição, e um pouco mais do produto de eliminação, né? Nós temos a formação do produto de eliminação em maior proporção, mas bem pouca, né? Bem pouca diferença, visto que nós temos uma base forte atuando, né? Agora, quando a gente utiliza uma temperatura alta, que nesse caso o exemplo traz como 100 graus, a gente tem uma formação muito maior do produto de eliminação em detrimento ao produto de substituição, justamente porque as altas temperaturas vão sempre favorecer as reações de eliminação. Então, para as aminas agindo como base o nucleófilo, quando nós temos uma amina, né, sendo esta tratada como base o nucleófilo para reagir com um aleto secundário, a gente vai ter apenas a formação de um aleto, né? A gente apenas vai ter a formação do produto de eliminação com os aletos, né? No caso aqui seriam secundários, né? Então vejam, a gente tem uma amina, né, atuando como um nucleófilo ou base em potencial. Nesse caso, a gente tem o mecanismo reacional dela atuando como base, né, porque ela retira um próton. Então, esse carbono faz uma ligação dupla com o carbono alfa e há a liberação do grupo abandonador. Então, a gente tem a formação de 100% de um alceno, né? Nesse caso, não há a formação do produto de substituição. Então, esse é outro ponto a se tomar bastante cuidado. Quando as aminas atuam como base ou nucleófilo, sempre há a formação apenas do produto de eliminação. E agora os aletos terciários, por fim. Os aletos terciários, eles não sofrem SN2, né? A SN2 é muito sensível ao impedimento estérico. Portanto, quando nós tivermos um aleto terciário reagindo com uma base ou nucleófilo forte, a gente vai ter apenas o produto de eliminação. Vejam, aqui a gente tem um aleto terciário, 2-bromo-2-metilpropano, reagindo com o íon etóxido, que a gente sabe que é uma base forte, né? A gente vai ter a formação do 2-metilpropeno, 100%, né? Não há formação do produto de substituição, que nesse caso seria o éter, justamente por causa do impedimento estérico. Agora, vamos estudar um pouquinho as condições SN1 e 1. A gente viu já como os aletos de alquila se comportam para as condições SN2 e 2, né, em relação aos aletos primários, secundários e terciários. E agora a gente vai estudar as condições SN1 e 1.
Então, como eu já mencionei para vocês, essas condições elas são favorecidas na presença de maus nucleófilos ou bases fracas. Muitas vezes a base ou nucleófilo é o próprio solvente da reação. E ambas reações, elas têm mecanismos reacionais semelhantes, porque elas são reações não concertadas, ou seja, elas passam por uma etapa de formação do carbocátion, e essa é a etapa determinante da velocidade da reação, visto que essa é a etapa lenta da reação. Então, como ambas as reações precisam formar um carbocátion estável, e a gente já estudou a estabilidade dos carbocátions, e a gente vê que quanto mais grupamentos que conseguem fazer doação de elétrons existe para esse carbono que fica com carga positiva, maior será a estabilidade desse carbocátion. Portanto, carbocátions terciários, né, com carbonos ligados a 3 outros carbonos, são muito mais estáveis que carbocátions primários. Por essa razão, os aletos primários e os aletos secundários, eles não sofrem nem SN1 nem E1, porque aletos primários e secundários não conseguem formar um carbocátion estável. Então, vejam, aqui nós temos um aleto primário, né, reagindo. Então, nesse caso, a gente sabe que a formação do carbocátion, ela é favorecida, né, ela não precisa ser favorecida por uma base ou um nucleófilo, ela acontece de forma singular, né, de forma individual. E essa etapa de formação do carbocátion é a etapa determinante para a velocidade da reação. Então, nós temos a formação do carbocátion, né? E nesse caso, o carbocátion, então, pode formar um produto de substituição, reagindo com água, que nesse caso seria um álcool, ou de eliminação, né? Nesse caso, nós teríamos a remoção de um próton e formação de um alceno. Nas condições SN1-E1, um aleto de alquila terciário ele vai resultar sempre e majoritariamente no produto de substituição. Por quê, pessoal? Porque a gente já viu que a eliminação ela ocorre preferencialmente com os aletos terciários, né? Então, vejam, aqui nós temos um aleto terciário reagindo com o etanol, que é uma base fraca e um mau nucleófilo, né? Nessas condições, SN1-E1, né, baixa concentração desse nucleófilo base. Então, a gente tem a formação bem maior do produto de substituição, que nesse caso é o éter, em detrimento do produto de eliminação, que nesse caso seria um alceno. Vejam agora o produto, agora em comparação, né, com uma condição SN2-E2, então seria substituição de etanol pelo íon etóxido, né? Ou seja, nós temos uma base forte, bom nucleófilo atuando em alta concentração. Com um aleto de alquila terciário, nós temos apenas a formação do produto de eliminação. Por quê? Porque SN2 não acontece com aletos terciários por causa do impedimento estérico. Então, nas condições SN1-E1, o aleto de alquila terciário sempre vai resultar majoritariamente no produto de substituição em detrimento do produto de eliminação. Então, aqui nós temos um breve resumo para a classificação das duas condições, SN2-E2 ou SN1-E1, e na comparação, então, dos aletos de alquila primários, secundários e terciários. Pessoal, prestem bastante atenção nessa tabelinha, porque eu acredito que seja uma tabela bem boa para elucidar nossas dúvidas em relação a quais reações são facilitadas ou não em determinados meios reacionais. Então, vejam, quando nós temos aletos primários reagindo em condições SN2-E2, a gente tem majoritariamente a substituição, mas ainda, né, se a gente tiver o impedimento estérico do aleto de alquila ou do nucleófilo, a gente tem o favorecimento da E2. Então, apesar do aleto de alquila primário sofrer preferencialmente SN2, nessas condições a gente tem algumas exceções. Os aletos de alquila secundários, no caso dessas condições, SN2-E2, que seriam alta concentração de um bom nucleófilo ou uma base forte, a gente tem a formação tanto do produto de eliminação quanto de substituição, mas quanto mais forte for a base utilizada, né, maior vai ser a porcentagem do produto de eliminação. E ainda, quanto maior a temperatura, também maior será
a proporção formada do produto de eliminação. Para os aletos terciários, nas condições SN2 e E2, a gente tem apenas a formação do produto de eliminação, visto que os aletos de alquila terciários não conseguem sofrer SN2 por causa do impedimento estérico. Agora, por outro lado, analisando as outras condições, SN1-E1, que seriam baixas concentrações, né, de uma base fraca ou de um mal nucleófilo, onde muitas vezes o próprio solvente da reação atua como nucleófilo ou base, a gente tem que os aletos primários, né, eles não sofrem nem SN1 nem E1, assim como os secundários, também não sofrem nem SN1 nem E1. Por quê? Porque ambas as reações, elas precisam passar por uma etapa que é a formação do carbocátion. E a gente sabe que os carbocátions estáveis são apenas os carbocátions terciários. Portanto, aletos primários e secundários não conseguem formar carbocátions estáveis e, por essa razão, não conseguem sofrer os mecanismos reacionais SN1-E1. Agora, quando nós temos aletos de alquila terciários, a gente tem tanto produto de eliminação quanto de substituição, mas sempre o produto de substituição, nesse caso, é favorecido. E agora, pessoal, a gente vai estudar um pouco sobre as reações de eliminação para além dos aletos de alquila, né? A gente tem que as reações de eliminação, elas sempre acabam competindo com as reações de substituição nucleofílica, né? Visto que elas ocupam do mesmo meio reacional para acontecer. Então, um desses exemplos de reações de eliminação para além, né, dos aletos, ou incluindo os aletos, seria utilizando um brometo de etila na síntese de Williamson, né? Então, aqui nós temos um aleto, né, reagindo com um íon derivado, então, de um éter, né, que seria uma base forte ou um bom nucleófilo, e aqui a gente tem a formação de um éter, né, nesse caso, e também que é o produto de substituição, e também nós temos a formação do produto de eliminação, que nesse caso é um alceno. Agora, então aqui o primeiro exemplo é utilizando o brometo de etila, né, que nesse caso é um aleto primário. Entretanto, pessoal, nas condições de uma síntese de Williamson, utilizando um brometo terciário, né, um aleto terciário com um íon etóxido, nesse caso, a gente vai ter apenas a formação do produto de eliminação. Por quê? Porque o aleto terciário não forma, né, não faz SN2. Ele é muito sensível ao impedimento estérico. Então, vejam, para sintetizar um éter, né, como é o caso da síntese de Williamson, a gente precisa tomar cuidado ao qual aleto de alquila a gente vai utilizar, né, nessa reação química, porque se a gente utilizar um aleto terciário, a gente não tem formação do produto de substituição, que é o nosso produto requerido nesse caso, que seria o éter, a gente tem apenas a formação do produto de eliminação. Então, utilizando as reações de eliminação para sintetizar alguns compostos. Como a gente já viu, como as reações de eliminação elas passam por um mecanismo reacional onde a base ataca um próton, necessariamente nós temos a formação de uma insaturação. Então, as reações de eliminação elas são utilizadas para a síntese de alcenos e de alcinos. E agora, nos próximos slides, a gente vai estudar como essa síntese acontece. Então, a primeira seria a síntese de alcenos a partir de aletos de alquila, né, pessoal? O que acontece? A gente tem, nesse caso, um exemplo do 2-bromopropano, que seria um aleto secundário, reagindo com uma base forte. Então, vejam, a gente não tem como fazer uma condição SN1-E1 nesse caso, visto que, primeiro, a gente tem uma base forte, que é um bom nucleófilo também nesse caso, e a gente tem um aleto secundário, que não sofre SN1-E1. Então, necessariamente, o mecanismo reacional dessa reação ele está envolvido na E2-SN2. Então, como nós temos uma base forte sendo utilizada, e a gente viu quais são os critérios, né, de competição entre E2 e SN2, a presença da base forte vai fazer com que o produto majoritário dessa reação seja o produto de eliminação. Então, nesse caso, nós temos majoritariamente a formação do alceno. E, de forma minoritária, nós temos a formação do álcool, que seria o produto de substituição. Então,
O produto de eliminação, ele poderia ser formado 100%, nesse caso, né, a síntese 100% de um alceno, sem precisar separar o alceno do álcool, se a gente utilizasse, nesse caso, um aleto terciário, né? Se esse bromo-propano fosse um aleto terciário, reagindo com uma base forte, nós apenas teríamos o produto formado como sendo produto de eliminação. Vejam, então aqui nós temos outro exemplo, nós temos um aleto primário, nesse caso, reagindo com uma base forte. Também nós temos o mecanismo E2-SN2, pois aletos primários não sofrem SN1-E1, porque não formam carbocátions estáveis, e também porque temos a presença de uma base forte bom nucleófilo. Então, nesse caso, como nós temos aletos primários, a gente já estudou as condições para a competição, nesse caso nós temos o alceno formado em menor proporção e o produto de substituição formado em maior proporção, porque a gente sabe que a SN2 ela é muito favorecida para aletos primários, né? Salvo algumas exceções, se houvesse algum tipo de impedimento estérico, nós não teríamos o produto de substituição produzido majoritariamente. Mas nesse caso, como nós não temos, nós temos o produto de substituição formado majoritariamente. Então, o produto de substituição justamente é formado em maior parte porque a gente tem a presença de um aleto primário que vai favorecer SN2. E agora, então, de forma geral, né, pessoal, aqui a gente tem um aleto terciário. Vejam, se a gente tem para uma SN2E2, a gente precisa de uma alta concentração de uma base forte ou de um bom nucleófilo. E lembrando que se a gente utiliza um solvente polar aprótico, a gente também tem a presença de nucleófilos melhores, né? Eles não sofrem a solvatação, não sofrem a perda dessa carga nesse caso. Então, SN2E2, principalmente favorecida a essas condições, favorecidas a altas concentrações, utilizando solventes polares apróticos. Então, vejam, nas condições SN2, o produto da reação, então, de um aleto terciário com um bom nucleófilo ou base forte é apenas o produto de eliminação, porque o aleto terciário não sofre reações de substituição de segunda ordem. E ainda temos a formação, então, do álcool e do grupo abandonador Br-, né? Por outro lado, quando nós temos condições SN1-E1, que seriam baixas concentrações, mesmo esse sendo um bom nucleófilo ou base forte, se nós utilizarmos um solvente polar prótico, então nós temos uma diminuição dessa nucleofilicidade e uma diminuição da força dessa base. Então, nessas condições, favorecendo SN1-E1, nós temos, como esse é um aleto terciário, ele sofre ambas as reações, né? Mas nós temos, então, a formação dos dois produtos, tanto o produto de eliminação quanto o produto de substituição, que nesse caso é um éter. Então, tudo vai depender do mecanismo reacional, né? E das condições utilizadas para cada tipo de reação, né? Do solvente utilizado, da força da base, né? Se é um bom ou mau nucleófilo, e também da estrutura do aleto, se ele é primário, secundário ou terciário. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre a síntese de alcinos a partir de aletos de alquila. E nesse caso, a síntese de alcinos ela sempre acontece a partir de aletos de alquila geminais ou vicinais. Então, os geminais são aqueles aletos onde nós temos dois halogênios ligados ao mesmo carbono, e os vicinais quando nós temos dois halogênios ligados a carbonos vizinhos, né? Ligados um ao outro. Nesse caso, esse aqui seria um aleto vicinal e esse aqui seria um aleto geminal. Então, essa síntese de alcinos ela é um método bem comum e o aleto geminal ou vicinal ele é submetido a duas eliminações consecutivas. Então, vejam, aqui a gente tem um aleto geminal reagindo com NH2-, né, que é uma base. Nesse caso, vai haver a formação, então, dessa ligação dupla, que seria o produto de eliminação, né? E ainda esse bromo vai permanecer, e no momento que sofreu uma eliminação consecutiva com a mesma base, nesse caso NH2-, que é uma base forte, a gente vai ter, então, a saída, vai ter o ataque, né, da base a esse hidrogênio, vai ter a formação, então, dessa ligação tripla entre carbono e carbono, e a saída do grupo abandonador. Então, assim, nós temos a síntese de um alcino.
Da mesma forma, quando nós tivermos um haleto vicinal e nós tivermos duas eliminações consecutivas, nós teremos um mecanismo bem semelhante e a formação de um alcino e liberação de dois grupos abandonadores, né? 2Br-, 2Cl-. Então, o alceno, né, ele pode reagir com o bromo 2 ou Cl2 formando um haleto vicinal e assim sofrer duas eliminações consecutivas para a formação de um alcino. Então vejam, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele mostra praticamente a síntese de um alcino a partir de um alceno, né? Nós temos primeiramente a reação de um alceno, né, com o Br2, e essa reação, então, ela vai formar um haleto vicinal, né? Nós temos, então, dois bromos ligados a dois carbonos vizinhos. No momento que esse haleto vicinal reage com uma base forte, nesse caso, NH2-, né? Por duas vezes consecutivas, ele vai sofrer duas eliminações. Na primeira eliminação forma uma dupla, na segunda eliminação forma uma tripla. Então vejam, a gente consegue aqui definir um mecanismo reacional para a síntese de um alcino a partir de um alceno. Muito interessante, né, pessoal? E agora, reações de eliminação para além dos haletos de alquila. Vejam, as funções orgânicas que sofrem eliminação são as mesmas que sofrem substituição nucleofílica, né? Principalmente, então, a gente tem dois exemplos, que são os haletos de alquila, que nós já estudamos, e os álcoois. Os álcoois também são passíveis de sofrer reações de eliminação. Os éteres, os epóxidos, eles não sofrem eliminação, eles apenas sofrem substituição. Então, se vocês quiserem dar uma relembrada em quais são as funções orgânicas que sofrem substituição nucleofílica nos mecanismos SN1 e SN2, por favor, voltem às nossas aulas anteriores de reações de substituição nucleofílica para os quadros, né, exemplificando cada mecanismo reacional das funções orgânicas, né, das reações envolvendo funções orgânicas. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para eliminação em álcoois, visto que a gente já estudou eliminação em haletos de alquila, o primeiro exemplo que eu trouxe para eliminação em álcoois seria a desidratação catalisada por ácidos em meio aquoso. Nesse caso, primeiro a gente tem os exemplos para álcoois secundários e álcoois terciários. Então, a desidratação dos álcoois secundários e terciários, ele segue o mecanismo E1. Né? No caso, nós temos a presença de uma base fraca, né? E também em baixa concentração. O meio aquoso, ele vai atuar como base. A gente já viu que a SN1 e a E1, elas podem ter a sua base ou nucleófilo como sendo o próprio meio reacional, o próprio solvente. Nesse caso, a gente tem a água, né? O OH-, para o caso de um álcool, ele é um mau grupo abandonador, porque a gente sabe que para um grupo ser um bom abandonador, ele precisa ser uma base fraca, né? E a gente sabe que o OH, ele é uma base forte, então para retirar esse OH e formar um produto de eliminação, é praticamente impossível em condições brandas, né? Assim como a gente viu que também é impossível para reações de substituição nucleofílica. Então, o que acontece? Assim como para substituições nucleofílicas, a gente tem que, para a formação do produto de eliminação, a gente precisa da presença de um ácido nesse meio reacional. Por quê? Porque o ácido, ele vai protonar esse OH, que é o grupamento funcional dos álcoois, né, essa hidroxila, e fazendo essa protonação da hidroxila, a gente tem o surgimento de uma base fraca. Dessa forma, essa hidroxila protonada acaba sendo um bom grupo abandonador e assim essa molécula fica passível de sofrer uma reação química. Como é que funciona o mecanismo da E1 para o caso da desidratação catalisada por ácido em meio aquoso para haletos secundários e terciários? Bom, pessoal, vejam o que acontece primeiro. A primeira etapa da reação é a protonação do grupo abandonador. Então, nós temos esse par de elétrons, né, do O reagindo com o H, do ácido sulfúrico, nesse caso, e assim nós temos a formação de um composto onde a hidroxila está protonada, né? Então, o que acontece? A gente sabe que o E1 envolve a formação de um carbocátion, né?
Então, aqui a gente tem a saída dessa água, né, desse OH protonado, que no caso vai formar uma molécula de água, né, e a saída dessa água vai fazer a formação de um carbocátion, né. Então, a água do meio reacional, ela vai fazer o ataque ao próton de um carbono adjacente ao carbono alfa, que é aquele carbono ligado, então, à hidroxila. Então, a água vai atacar esse hidrogênio, né? Vai fazer uma ligação com esse hidrogênio formando H3O+. Esse carbono vai ficar deficiente em elétrons e assim, para cobrir essa deficiência, vai fazer uma ligação dupla com o carbono da carga positiva, né, do carbocátion. E assim nós temos a formação de um alceno, nesse caso um ciclo alceno, né, mais H3O+. Então, lembrando que a base, nesse caso, remove um próton do carbono adjacente ao carbono ligado inicialmente à hidroxila. Então, esse seria o mecanismo E1. Então, o alceno, oriundo da dupla, ele é sempre oriundo, então, da dupla entre o carbono alfa e o carbono beta mais substituído. Então, esse será o produto preferencial, né, a ser formado. Vejam, aqui nesse caso nós temos um aleto secundário, né? Um aleto não, pessoal, desculpa, um álcool secundário, reagindo, então, em um meio ácido, na presença de calor. Então, nós temos a formação de o produto majoritário, sendo esse o majoritário entre a ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta mais substituído, que é esse aqui, visto que ele está ligado também a um carbono, e em menor proporção a formação do produto de eliminação entre uma ligação dupla entre o carbono alfa e o beta menos substituído. Vejam, pessoal, aqui a gente já tem uma diferença, né? A gente tem que para os aletos secundários, eles não sofrem E1, mas os álcoois secundários sofrem, né? Então, a gente tem que prestar atenção a esses detalhes. Aqui nós temos um álcool terciário, ligado a um ciclo hexano, né? Então, esse álcool terciário em meio ácido, meio aquoso, ele vai formar também dois produtos. Vejam, pessoal, a gente tem aqui o símbolo, né, o delta, como sendo o símbolo de calor. Então, a gente sabe que como a gente tem uma reação a alta temperatura, nós vamos ter favorecimento da reação de eliminação, né? Visto que a gente sabe que, comparando os mecanismos reacionais, a gente tem que a eliminação sempre é favorecida a altas temperaturas. Então, vejam, aqui nós temos a protonação, primeiramente, da nossa hidroxila, né? Através da atuação de um ácido, nesse caso o ácido sulfúrico, e temos a formação em maior proporção da dupla ligação entre o carbono alfa e o carbono beta mais substituído, e em menor proporção entre o carbono alfa e o carbono beta menos substituído. A ordem de reatividade dos álcoois para sofrer uma desidratação pelo mecanismo E1 é, primeiramente, álcoois terciários, porque esses álcoois, no caso, esse carbono aqui desse radical, ele é o mais fácil de sair o H+, né, de ser desprotonado. E segundo, né, é o álcool secundário e, por fim, o álcool terciário. Então, o álcool primário, desculpa. Então, o álcool primário é o menos suscetível a sofrer o mecanismo E1, nesse caso, para uma desidratação catalisada por ácidos. Agora, quando nós temos uma desidratação catalisada por ácidos em meio aquoso com álcoois primários, vejam, álcoois primários, para sofrer E1 é muito difícil, praticamente não sofrem, né? Aí nós temos um mecanismo E2, né? Ou seja, nós temos uma reação concertada sem formação de carbocátion. Então, pessoal, álcoois primários, eles sempre sofrem desidratação pelo mecanismo E2, enquanto álcoois secundários e terciários sofrem pelo mecanismo E1, porque estes conseguem formar carbocátions estáveis. E aqui nós temos o mecanismo E2 envolvido em uma desidratação catalisada por ácidos de álcoois. Vejam, nós temos o álcool primário, nesse caso o etanol. Ele primeiramente precisa ser protonado pelo ácido sulfúrico, né, para tornar a hidroxila um bom grupo abandonador. Então, a hidroxila sendo um bom grupo abandonador, o que acontece? A nossa base, nesse caso o E2 vai requerer uma base forte, a base representada pela letra B,
ela vai fazer o ataque ao hidrogênio do carbono adjacente ao carbono ligado à hidroxila, né? Então, ela vai retirar esse hidrogênio, esse carbono vai ficar deficiente em elétrons, para suprir essa deficiência vai criar uma ligação dupla com o carbono ligado à hidroxila, e dessa forma a hidroxila já protonada, simultaneamente ao ataque da base, vai ser retirada da molécula, ou seja, vai abandonar a molécula. A ligação carbono-hidrogênio vai ser quebrada. E assim nós temos a formação do produto de eliminação, que nesse caso é um alceno, né? Mas, simultaneamente, vejam, pessoal, nós também temos, né, se a gente tiver, então, como sendo o CH3CH2OH, né, o nosso etanol, a gente também tem, se a gente tivesse, no caso, duas moléculas de etanol reagindo, o etanol agindo como, nesse caso, um nucleófilo, a gente teria a formação do quê? A gente teria a formação do produto de substituição, né, pessoal? Então, nesse caso, produto de substituição simultâneo formado, a desidratação catalisada por ácidos para álcoois primários, seria um éter. E a gente já estudou, né, essa reação de substituição quando a gente estudou a formação dos éteres. Agora, falando um pouquinho sobre a estereoquímica da desidratação de álcoois, no caso da E1. A estereoquímica, ela é semelhante a uma dehidroalogenação de um haleto de alquila. Se forma preferencialmente, pessoal, o isômero trans. Então, o que acontece? A gente viu que as reações de eliminação, elas acontecem, né? O produto principal, ele é apresentado como dois isômeros geométricos, tanto cis quanto trans. E por que o trans é formado preferencialmente? Porque o trans, ele é o isômero mais estável, visto que os grupamentos mais volumosos, eles estão separados, então não há repulsão tão grande dos pares de elétrons envolvidos entre essas ligações. Não há impedimento estérico tão grande. Então, vejam, se a gente possui aqui um álcool secundário, nesse caso 2-butanol, em meio ácido, a gente tem a formação tanto do transbuteno quanto do cisbuteno e também do 1-buteno, porque a gente sabe que a eliminação ela pode dar origem a diferentes posições da ligação dupla, né? Nós temos a ligação dupla formada preferencialmente entre o carbono alfa e o carbono beta mais substituído, mas também temos a formação com o menos substituído, que nesse caso é esse. Só que esse produto menos substituído, nesse caso, ele não apresenta isomeria geométrica. Por quê? Porque um carbono da dupla está ligado a dois ligantes iguais, né? Que nesse caso são dois hidrogênios. Então, não há cis e trans dessa molécula. Há apenas cis e trans do produto principal, que seria a ligação dupla entre esses dois carbonos aqui. Então, vejam, a gente tem a formação principal do trans em detrimento ao cis por causa da estabilidade da molécula. Aqui, de forma geral, para a gente entender um pouquinho em relação à nomenclatura e nomeação dessas reações químicas, né? A gente tem que a desidratação de álcoois para a formação de alcenos, lembrando que essa desidratação é sempre catalisada por um ácido, essa desidratação é dita intramolecular, porque nós temos o álcool, né, reagindo então em um meio reacional, formando um alceno. Entre ele mesmo, então, há a saída da hidroxila para a formação da ligação dupla. Entretanto, uma desidratação intermolecular entre dois álcoois vai formar um éster, mas não segue daí o mecanismo de eliminação, e sim de substituição, como eu mostrei para vocês no slide anterior, né? Se a gente tivesse dois álcoois reagindo entre si, nós teríamos, além a gente teria então um produto de substituição, né? Visto que teríamos uma desidratação intermolecular. Então, uma desidratação intramolecular, nós temos álcoois secundários e terciários, né, num mecanismo E2, formando alcenos. Agora, uma desidratação intermolecular, nós temos álcoois primários no mecanismo SN1 formando éteres. As aminas, né, elas não, agora, como um segundo exemplo, a gente tem a eliminação em hidróxidos de amônio, tá, pessoal?
As aminas, elas não sofrem reações de substituição ou eliminação, né? Elas geralmente atuam como bases ou nucleófilos para essas reações. Elas são a base ou o nucleófilo para reações de substituição e eliminação com outras funções orgânicas. Mas, né, um íon de amônio quaternário, que no caso é um derivado de uma amina, seria uma amina quaternária, ele pode sofrer uma reação de eliminação e gerar um alceno. E o nome dessa eliminação é eliminação de Hofmann. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o que seria uma amina terciária, mas com mais um ligante de carbono, né, mais um ligante alquila. Então, o nome desse íon aqui é, no caso, um íon de amônio quaternário, né, reagindo nesse caso com uma base, né, que nesse caso é o OH-, em meio reacional envolvendo alta temperatura, nós temos a formação de um alceno, né, e a saída desse grupamento aqui, que no caso se torna um bom grupo abandonador porque é uma base fraca, provoca a formação de uma amina terciária, mais a liberação de água devido então ao ataque dessa base a esse hidrogênio. Então vejam, pessoal, um produto de eliminação de Hofmann é sempre um alceno e uma amina. Então, por que as aminas elas não sofrem reações de eliminação e também não sofrem reações de substituição? Porque, pessoal, as aminas elas são bases muito fortes, né? E sendo elas bases fortes, nós temos uma dificuldade imensa para retirar elas da molécula, né? Visto que elas sempre atuam como bases ou nucleófilos, e elas são bases nucleófilos fortes. Então, por essa razão, elas não sofrem reações de eliminação ou substituição. Mas o íon hidróxido de amônio, um amônio quaternário, né? Nesse caso, é passível de sofrer a eliminação, porque ele é uma base mais fraca. Então, nesse caso, o OH- vai atacar esse hidrogênio, que é o hidrogênio do carbono adjacente ao carbono ligado ao grupamento abandonador. Esse carbono vai ficar deficiente, vai, então, fazer uma ligação dupla com o carbono alfa, e assim vai haver a liberação desse grupamento aqui, formando uma amina. O mecanismo reacional dessa reação é o mecanismo E2, ou seja, nós temos uma reação concertada, sem a formação de carbocátion. Então, a base vai atacar esse hidrogênio, como eu mostrei para vocês. O hidrogênio, então, vai fazer com que esse carbono fique deficiente em elétrons, vai fazer uma ligação dupla com o carbono alfa, e assim haverá a liberação desse grupo funcional aqui. Então, pessoal, essa reação, como exceção, ela vai fugir à regra da formação da dupla entre o carbono alfa e o carbono beta mais substituído. A dupla vai ser sempre formada entre o carbono alfa e o carbono beta menos substituído. Então, essa é uma grande exceção para a regra da formação da dupla. E aqui, mais um exemplo, né, de uma eliminação de Hofmann, aplicando então essa regra, exceção da formação da dupla. Vejam, aqui nós temos, né, esse grupamento funcional, né, esse íon de amônio quaternário, ligado a um carbono secundário. Então, aqui nós temos dois carbonos beta, um menos substituído e um mais substituído. Vejam, quando essa reação, então, ela acontece, né, nesse caso, uma base forte e um meio com alta temperatura, nós temos a formação majoritária do 1-penteno, que seria a ligação dupla entre esse carbono e esse carbono, né, em detrimento, uma formação majoritária em detrimento da formação do 2-penteno, que seria a ligação dupla entre esse e esse carbono, né. Aí também temos a formação da trimetilamina e da água, né? A água decorrente ao ataque do OH- ao hidrogênio de um carbono vizinho ao carbono alfa. Então, o grupo abandonador sempre vai sair e formar uma amina, e a eliminação de Hofmann, é importante lembrar que ela foge à regra da formação da ligação dupla. Então, pessoal, essa seria a nossa última aula sobre reações de eliminação, e nos vemos na próxima aula.